Partindo então para a nossa aula de potência em circuitos de corrente alternada, né? Essa então é a aula após a análise de circuitos, né? Então a gente pressupõe que toda a parte de análise de circuitos, incluindo análise nodal, análise de malha, equivalentes de Thevenin e Norton, já foi passado, né? Então com isso a gente pode iniciar as definições aqui de potência em corrente alternada. Bom, potência, então, a gente sabe que já desde circuitos em corrente contínua é a quantidade, talvez, de maior importância, né, do ponto de vista de projeto aí, que envolvam circuitos elétricos, né, e faz parte aí da especificação de todos os equipamentos elétricos ou eletrônicos ou eventualmente sistema de comunicação, né. No caso de corrente alternada, que é o nosso foco aqui agora, existem várias definições de potência. A gente vai passar por várias definições aqui, tendo em vista assim que todas elas são voltadas para facilitar especificações, principalmente do ponto de vista de engenharia. Então, eu vou começar com a definição mais simples e vou estendendo, detalhando os vários cálculos de potência que são úteis do ponto de vista de especificação, né? Então, a primeira definição é a potência instantânea, né? Então, eu vou usar letras minúsculas aqui para coisas que estão variando no tempo, né? Eventualmente, eu vou ser bem explícito com relação a isso, indicando aqui a variação no tempo, né? Mas a potência instantânea, então, ela é uma potência que é absorvida por um elemento, um ou mais elementos de circuito, né? E do ponto de vista de definição, ela segue aquela mesma definição que foi vista lá em circuitos de corrente contínua, ou seja, ela é o produto da tensão pela corrente, né? Essa é a definição geral de potência, né? Que vocês devem ter visto lá em circuitos de corrente contínua. A diferença é que agora aqui a gente está incluindo as coisas variando no tempo, né? Então, tanto a tensão quanto a corrente variam no tempo, e com isso a potência também vai variar no tempo, então eu estou indicando aqui que esse produto, tensão corrente, ele é instante a instante. Então, se eu pegar lá o tempo t igual a zero segundos, por exemplo, né? Eu vou ter o produto da tensão naquele tempo pela corrente naquele tempo t igual a zero. Isso vale para qualquer instante de tempo. Então, é o produto ponto a ponto da tensão pela corrente ao longo do tempo. Mantendo aquela relação que foi vista lá em circuitos de corrente contínua, a grandeza, né, a grandeza que caracteriza aqui a potência instantânea é watts, né? Então, essa aqui continua sendo a unidade para potência instantânea. A gente vai ver que isso vai mudar um pouquinho depois, com a definição das outras potências, para a gente poder diferenciar o que a gente está falando aí em termos de potência. Mas fica aqui de imediato que a potência instantânea é dada em watts. Bom, então, continuando essa definição, sabendo que a potência instantânea é o produto da tensão pela corrente instante a instante, né? Então, vamos assumir que a gente tem aqui, por exemplo, uma tensão dada por essa expressão aqui, que tem um valor de pico, Vm aqui, né? Cosseno de ômega t mais θv, que é a fase da tensão. E uma corrente, que é em m, cosseno de ômega t mais θi, que é a fase da corrente. Então, o valor de pico da corrente é m, tensão Vm, a frequência é a mesma, né? Ômega aqui, para essas duas unidades, né? Tensão e corrente. Isso aqui é uma restrição importante, né? Lembra que a gente está sempre falando de circuitos que operam sob uma mesma frequência, né? Angular aqui, ou eventualmente frequência em Hertz. Isso aqui é uma restrição importante porque eu vou apresentar na sequência, né? E todas as definições elas estão amarradas a isso, né? Se a gente mudar isso aqui, o que vem depois aí não vale, né? Então, só lembrar que a frequência está fixada. Bom, aqui então eu só defino o que são cada uma dessas grandezas, então eu vou trabalhar um pouco com essas equações. Eu vou tentar determinar aqui então como que é a expressão geral para a potência instantânea absorvida por um determinado circuito, né? Como ela é o produto instante a instante, simplesmente eu vou pegar o que eu tenho aqui em termos de definição para tensão, em termos de definição para corrente, e multiplicar esses caras aqui ponto a ponto. Então, eu tenho Vm vezes Im, cosseno de ômega t que vem da tensão mais θv, né? Cosseno de ômega t mais θi que vem da corrente. Então, basicamente, esse aqui é o produto. Poderia, inclusive, parar por aqui e dizer que essa é a definição da potência instantânea. Mas eu vou, na verdade, rearranjar um pouco essa equação aqui,
com o intuito de simplificar algumas coisas e mostrar algumas propriedades interessantes que essa expressão tem. Então, passei para o próximo slide aqui só copiando essa expressão, né? Então, o que eu tinha no final do slide anterior está aqui, né? O produto Vm cosseno de ômega t mais θv, cosseno de ômega t mais θi. Eu vou reescrever essa definição usando uma identidade trigonométrica. Então, quando eu tenho produto de dois cossenos, por exemplo, cosseno A, cosseno B, eu posso usar essa identidade trigonométrica aqui que diz que isso é igual a meio cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. Então, se eu considerar aqui, ó, que eu tenho um produto de dois cossenos, né? Levando em conta que esse cara aqui, por exemplo, o A, e esse cara aqui é, por exemplo, o B. Então, eu vou tentar reescrever esse produto de cossenos aqui por meio dessa soma. Tá? Então, aqui de antemão, para a gente tentar visualizar o que vai acontecer. Ó. O meio VMM vai continuar constante aqui do lado esquerdo, né? E o A menos B vai ser ômega t mais θv menos ômega t menos θi. Isso vai fazer com que o ômega t desapareça nesse primeiro termo aqui. Fique θv menos θi. Ao passo que quando eu somar o A e o B, eu vou ter ômega t mais θv mais ômega t mais θi, que é o que eu estou representando aqui, né? Vai ficar 2 ômega t mais θv mais θi. Então, deixa eu escrever isso que eu acabei de falar aqui, né? Então, eu vou ter duas parcelas, né? Eu tenho a parcela do cosseno de ômega, cosseno de A menos B e o cosseno de A mais B. O meio continua aqui, o VMM continua aqui. Então, eu vou escrever o meio VMM nas duas parcelas. Está aqui a parcela 1, está aqui a parcela 2. Parcela 1, A menos B, então ficou só θv menos θi, ômega t desaparece, né? Porque é um menos, né? E no cosseno de A mais B ali ficou 2 ômega t mais θv mais θi. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente reescrevi esse cara aqui, né? Reescrevi essa expressão trigonométrica usando essa identidade para cá, porque isso aqui nos permite visualizar algumas coisas que são interessantes do ponto de vista até físico da interpretação dessa potência. Então, o que ela tem de interessante? Ela tem, se a gente for olhar aqui, duas parcelas. Essa parcela aqui, é representada por essa expressão. Observem que ela tem uma coisa importante, ela não depende do tempo aqui, ó. Ou seja, ela é constante, né? Isso aqui é o ponto mais importante dessa parcela da potência instantânea. Eu tenho essa outra parcela aqui, que varia com o tempo, né? E que tem outra propriedade interessante, que ela tem o dobro da frequência da tensão e da corrente, né? Então, ela varia com 2 ômega, ao invés de ômega, né? Então, essas duas coisas são importantes. A gente visualizar que existem essas duas parcelas, e cada parcela tem uma propriedade particular. Essa aqui é constante, não depende do tempo, e essa aqui varia com o tempo com o dobro da frequência da tensão e da corrente. Então, essa já é uma primeira coisa interessante da gente reescrever a potência dessa maneira aqui, e com isso a gente consegue separar essas duas entidades aí, né, da potência. Se a gente for olhar graficamente o que está acontecendo aqui, né, então eu peguei só e reescrevi essa expressão da potência aqui com a parcela constante, né, então tem a parcela constante aqui e a parcela que varia com o dobro da frequência ômega lá, né. Então, o que significa, se a gente for olhar graficamente o que acontece com a potência? Primeiro, a parte constante, né? Imagine que você tem uma senoide qualquer, né? Então, vamos supor que você tenha lá um cosseno de ômega t ou seno de ômega t. Então, vou fazer um seno aqui que é mais simples. Né? Então, você tem, por exemplo, uma expressão lá, 1 seno de t. Supondo que eu tenha essa expressão aqui. Se eu vier nessa expressão aqui e somar, por exemplo, mais 1, o que acontece com a expressão final, que é 1 mais 1 seno de t. Vamos imaginar o valor de pico aqui inicialmente, né? Então, se eu tenho um valor máximo de mais 1 aqui, nesse pico aqui, quando eu somo esse cara aqui com 1, o que acontece é que ele vai para 2, vai subir aqui para cima, né? E o que acontece com o menos 1 quando eu somo com esse 1, que é constante para todo o tempo aqui, né? Ele vai para 0. Então, o que eu estou fazendo quando eu somo 1 aqui é deslocar essa senoide para cima, quantidade de 1. Então, onde era 1 passa a ser 2, onde era menos 1 passa a ser 0. Então, o que vai acontecer com essa senoide aqui é que ela vai estar no tempo, né?
mais ou menos com essa cara aqui, né? Onde era menos 1 passou a ser 0, onde era 1 passou a ser 2, né? Esse valor que está aqui. Então, somar uma constante a uma senoide significa deslocar ela ao longo do eixo Y aqui, né? A gente normalmente chama esse cara aqui, do ponto de vista mais de engenharia, né? Como o nível DC ou eventualmente o offset desse sinal aqui, né? O offset. Dois Fs aqui, né? Então, essa parcela que eu estou falando aqui, né? Essa parcela do lado esquerdo da equação, ela corresponde então ao nível DC ou ao offset, ou a parcela que na verdade é constante, né? É o cara que está deslocando aqui essa senoide, né? Esse tracejado azul aqui, então, é esse valor constante aqui da senoide, né? O cara que está representado, perdão, está representado nesta parte aqui. Então, desconsiderem aqui, né? Apontei errado, né? Mas esse cara aqui, então, está nesse deslocamento aqui. Como a gente vai ver depois, esse aqui, na verdade, é até o nível médio do sinal. Então, aqui também eu poderia dizer que é o nível médio do sinal, né? Então, é uma outra forma de chamar essa grandeza aqui. E aí, o resto que eu tenho, na verdade, é a senoide, o cosseno aqui, né? Com uma frequência de 2 ômega-t. Então, eu estou deslocando nessa quantidade e estou oscilando aqui com essa forma de onda que está representada aqui. Aqui embaixo eu tenho só um resumo, então, dessas coisas que eu falei, né? Um último detalhe é que quando a potência instantânea é positiva, a gente diz que ela está sendo absorvida pelo circuito, né? Para ser fiel lá com aquela regra que a gente tem utilizado da convenção de sinal passivo, né? E quando a potência é negativa, então ela é absorvida pela fonte. Então, essa aqui é só uma definição geral aqui que ajuda a interpretar fisicamente a potência instantânea. Bom, um problema da potência instantânea é que ela muda com o tempo, né? Ela depende do T lá, né? Como eu mostrei para vocês, lá tem o 2 ômega-t, que caracteriza a frequência, a potência instantânea. Então, do ponto de vista prático, normalmente a gente busca um único valor que resuma a potência instantânea. Vou tentar eliminar essa variabilidade do tempo aí e tentar transformar isso numa única medida. Então, você poderia pensar em termos de valor de pico, enfim, qualquer valor que caracterize a potência instantânea por meio de uma única grandeza. O que você usa na prática, né, do ponto de vista de engenharia, de novo, né, é a potência média. A potência média talvez seja a forma mais usual de resumir a potência instantânea. Então, a potência média também é dada em watts e, por definição, ela é a média da potência instantânea em um período. O que significa a média de um sinal ou de uma grandeza que varia com o tempo em um período? Por definição, então, a potência média é dada pela seguinte integral. Ela é o valor médio. Então, o que significa calcular o valor médio? É 1 sobre o período, a integral de um período daquele sinal no tempo. Então, a potência média, que eu vou usar o P maiúsculo para representar ela, né? É o valor médio da potência instantânea. O que é o valor médio? 1 sobre o período integral durante um período da potência instantânea. Se a gente for calcular o valor médio, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente tem o nosso sinal aqui, uma senoide qualquer aqui, né? Vamos supor que eu tenha essa senoide aqui, né? Se eu for calcular o valor médio desse sinal aqui, ou seja, a integral ao longo de um período, que é o que está representado aqui, né? Eu vou ter essa integral aqui do semiciclo positivo e essa integral aqui do semiciclo negativo. Ou seja, a média dessa potência aqui, ou desse sinal qualquer de tensão corrente, ao longo de um período, ela é zero, é nula. Isso significa que, se eu deslocar esse sinal para cima, que foi o que a gente fez para representar a potência instantânea anteriormente ali, quando eu calculo a integral, eu vou voltar aqui no slide anterior para vocês darem uma olhada. Quando eu calculo a integral, significa que essa parcela aqui
vai ser nula, porque isso aqui é basicamente uma senoide, um cosseno variando no tempo, e o que sobra basicamente é essa parcela aqui. Ou seja, a parcela constante, que eu falei que é o nível DC, offset, ele também é o valor médio, porque é o que sobra quando a gente calcula aquela integral ali. Você pode checar isso posteriormente ali, né? Tentar substituir a expressão aqui, mas você vai ver que, de modo geral, é isso que eu acabei de mostrar aqui. Então, o que sobra é a parcela constante. Então, a potência instantânea pode ser resumida, né, por essa expressão ou somente a parcela constante da potência instantânea, que é meio Vm im cosseno de θv menos θi. Então, isso aqui é basicamente o nível médio, ou quanto que a gente desloca esse sinal para cima ou eventualmente para baixo, né? Mais usual é para cima, mas de qualquer maneira, do ponto de vista matemático, poderia ser qualquer deslocamento para cima ou para baixo. Bom, diferenças entre potência média e potência instantânea. Então, a potência instantânea varia com o tempo, potência média, o P maiúsculo, não. Então, tirei o tempo dela ali justamente para deixar bem claro isso, né? Uma outra forma interessante, que começa a fazer mais sentido para a gente aqui do ponto de vista de circuitos elétricos, é que a gente pode calcular a potência média usando o domínio fasorial, né? Então, usando todo aquele ferramental matemático que a gente tem utilizado para ficar mais fácil de manipular as grandezas aqui do ponto de vista de circuitos de corrente alternada. Bom, então, se eu tenho o fasor tensão, que é dado pelo Vm, né, o valor de pico, e a sua fase θv, e o fasor corrente, que é dado pelo seu valor de pico, Im, θi, eu posso, então, mostrar que o produto de meio fasor tensão, fasor corrente conjugado complexo, que é o conjugado complexo, no caso da forma polar, é simplesmente trocar o sinal aqui, né? Então, esse produto aqui é dado por meio VMM. Como eu estou fazendo o produto de dois números na forma polar, eu multiplico as amplitudes e somo os ângulos. Então, eu somo θv com θi, mas como eu estou somando com o conjugado da corrente, aparece um menos θi aqui, né? Então, esse produto, fasor tensão, fasor corrente conjugado, vai dar esse valor aqui, na forma polar, ou só reescrevendo esse cara aqui na forma retangular, meio VMM, sendo de θv menos θi, mais J sendo de θv menos θi. Se a gente olhar isso daqui, ó, se a gente olhar essa grandeza aqui, e particularmente olhar para a parte real dele na forma polar, a gente pode dizer então que a potência média é a parte meio da parte real do produto fasor-tensão pelo fasor corrente conjugado. Então, que é exatamente meio de VMM cosseno de θv menos θi. Então, isso é só uma outra forma de enxergar então, a potência média do ponto de vista de tensão e corrente escrito na forma fasorial. Bom, se o θv for igual ao θi, né? Então, se a gente for olhar aqui alguns casos particulares que são interessantes para nós, né? Se o θv for igual ao θi, né? Imagina esse cenário aqui, ó. θv menos θi vai dar zero, cosseno de zero é 1, sobra meio Vm e m. Então, no caso desse produto onde o θv é igual ao θi, a gente vai lembrar das aulas anteriores aí, eu falei para vocês que o único caso onde o defasamento entre tensão e corrente, no caso aqui de circuitos elétricos, é nulo, ou seja, o ângulo da tensão é igual ao ângulo da corrente, o único caso onde isso acontece é um resistor. Ou seja, se eu tenho o fasor tensão em fase com o fasor corrente, diferença angular nula, esse elemento tem que ser um resistor, para nós aqui em circuitos elétricos, né? Então, o caso da potência média para o caso particular do resistor é meio de VMM, que eu posso escrever usando aquelas relações lá de circuitos de corrente contínua, né? Meio de R e M ao quadrado, ou, quando eu estou pegando só o módulo, né? O módulo do fasor corrente ao quadrado vezes o R. Então, eu posso escrever a potência média em cima de um resistor dessas três maneiras aqui. Lembrando que um circuito resistivo, então, ele só absorve potência ao longo do tempo. Se o θv e o θi tiverem uma diferença angular de mais 90 ou menos 90, eu estou falando
fasor tensão e o fasor corrente tem uma diferença de 90 graus. Elementos de circuito que têm essa característica, os que a gente tem visto aqui, pode ser um indutor ou pode ser um capacitor, um L ou um C, né? Então, se a gente tiver nesse cenário aqui, onde θV menos θI vai dar exatamente 90 graus, ou seja, voltando aqui na equação anterior, cosseno de θV menos θI, se aqui dá 90 graus, cosseno de 90 é zero, tudo isso daqui vai dar zero. Então, minha potência média é zero. Ou seja, circuito puramente reativo não absorve potência do ponto de vista médio, né? Então, essa aqui é a conclusão para esse caso aqui. Circuito indutivo ou capacitivo não absorve potência do ponto de vista de cálculo de potência média. Bom, só resumindo então esses pontos aqui, que são os pontos mais importantes que eu coloquei nesse slide aqui. Carga resistiva absorve potência ao longo de todo o tempo e é dada por essas três expressões aqui, qualquer uma delas. Carga reativa, sendo indutiva ou capacitiva, absorve potência média zero, ou seja, potência média é nula ao longo do tempo. Vamos fazer um exemplo aqui, então, para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Vamos considerar, então, que a gente quer calcular a potência média de um circuito cujo valor de tensão, não interessa muito que circuito é esse aqui, né? Só para a gente ilustrar o cálculo da potência instantânea. Cuja tensão é dada por 120 cosseno de 377t, mais 45 graus, ou seja, 120 de magnitude, 45 de fase. E o ômega é 377, né? Então esse cara aqui é o ômega. 377 radianos por segundo. Isso corresponde a um F lá, né? De mais ou menos 60 Hz. Como que eu sei disso, né? Eu sei que ômega é igual a 2π vezes F. Então, se eu aplicar essa relação, ou seja, dividir esse 377 por 2π, eu vou ter mais ou menos 60 Hz. Então, o que a gente quer aqui agora é calcular a potência instantânea desse circuito dado por essa tensão e uma corrente de 10 cosseno de 377t menos 10 graus. A frequência é a mesma, né? Bom, então só retomando aqui a tensão e a corrente, né, que eu determinei, eu vou querer calcular então a potência instantânea, P minúsculo aqui. P minúsculo é o produto da tensão pela corrente, então vai dar 120 vezes 10, que dá 1.200, né? Cosseno de 377t mais 45, cosseno de 377t menos 10. Posso usar de novo aquela identidade trigonométrica, né? Refazer aquela dedução que eu já fiz lá, né? E aí eu vou chegar que a potência instantânea é dada por 600, por conta desse meio aqui, né? 1.200 dividido por 2. Cosseno de A mais B, que vai ser 377 vezes 2, 45 menos 10 graus, que dá o 375, né? 377 vezes 2 dá o 754 radianos por segundo. E o cosseno de A menos B, que cai fora a variação temporal, 45 menos 10, que vai dar cosseno de 55 graus. Então, essa aqui é a expressão da potência instantânea, lembrando que esse negócio aqui é watts, né? Só rearranjei, então, essa equação, distribuindo 600 aqui, calculando o cosseno de 55. Então, a expressão final, que é importante você checar aí na sua calculadora, é 344,2 mais 600 cosseno de 754t mais 35. Se eu quisesse determinar a potência média é o valor médio de todo esse negócio aqui. Se é o valor médio, significa que esse cara aqui é zero, porque ele varia com o tempo, né? Então, varia com o tempo aqui, vai de mais 600 a menos 600. Quando eu calcular o valor médio, isso aqui vai dar zero, e o que sobra é o 344,2. Uma outra forma de eu ver isso aí é aplicar aquela definição que eu falei da potência média, né? Que é meio de VMM, 120 vezes 10, 1.200 dividido por 2 vai dar 600. Cosseno de θV, que é 45,
menos θi, que é menos 10, 45 mais menos 10 vai dar 55 graus, e resulta exatamente na mesma expressão para a potência média. Então, estou só vendo a potência média aqui de duas formas, né? Uma usando a expressão que eu mostrei para vocês. Essa expressão ela vai ser recorrente, por isso eu acabei usando ela aqui. E outra é pela própria dedução aqui da potência, potência instantânea, né? Lembrando que eu estou calculando o valor médio de todo esse negócio aqui, né? O valor médio de tudo isso aqui faz com que essa parte desapareça e sobre só isso daqui. Se você quiser, você pode, por conta, né, checar isso, né? Então, a potência média é 1 sobre o período, vezes a integral de 0 até t, de toda essa expressão que está aqui. P de t, dt. Então, colocando isso tudo na integral aqui, você vai ver que essa parte dá zero, a integral num período disso aqui dá zero, e sobra essa parcela aqui. É importante checar isso para se convencer dessa definição. Outra coisa importante que você tem que verificar é o seguinte: qual é o período dessa senoide, né? Dessa senoide de potência aqui? O período é dado pelo inverso da frequência em Hertz. Então, se a gente falou lá que a frequência em Hertz tem a relação 2π aqui, né? 2πf. Para um ômega de 754, eu calculo a frequência em Hertz e aí determino o período a partir disso. Então, lembre que o ômega da potência é diferente do ômega da tensão e da corrente. Então, o ômega da potência aqui é 754 radianos por segundo, né? Então, você tem que usar esse ômega aqui para determinar o F e aí determinar o período. Então, esse é um exercício importante para você se convencer dessa característica da potência média. Segundo exemplo aqui, então, eu vou pegar um circuito real aqui agora, né? E calcular a potência média entregue pela fonte, ou seja, quanto que essa fonte está entregando de potência, quanto que esse resistor está absorvendo da potência e quanto que esse capacitor está absorvendo da potência. Veja, de uma maneira bem simples aqui, pelo que a gente viu antes, quanto que é a potência média de um capacitor se a tensão e a corrente em cima dele tem um defasamento de 90 graus? Se é um capacitor, né? Se é puramente um capacitor, a potência média aqui em cima desse cara vai ser zero. Isso significa que toda a potência média que está sendo gerada pela fonte está sendo consumida pelo resistor. Então, nem vou perder tempo aqui calculando essa potência média, porque esse cara aqui eu sei, pela definição que eu acabei de mostrar, né? Como o defasamento angular é 90, cosseno de θv menos θi vai dar cosseno de 90, que é zero, potência média, zero. Então, vou focar só no cálculo da potência, por exemplo, da fonte, e aí eu sei que a potência que está sendo fornecida pela fonte está sendo absorvida pelo resistor. Então, só copiei o circuito aqui novamente, né? O circuito que está escrito inteiramente na forma fasorial. Então, tenho essa tensão, essa corrente. Vou começar calculando, então, a corrente desse circuito, né? Um cálculo bem simples aqui. Se eu conheço a tensão e conheço a impedância, basta eu aplicar a lei de Ohm na forma fasorial, que dá 5 com ângulo de 30, que é o valor da fonte de tensão, dividido pela impedância total, que é 4 menos J2. Então, só reescrevi aqui o 4 menos J2 na forma polar, que é 4,472 menos 26,57. Dividindo isso daqui, eu obtenho esse valor de corrente aqui. Lembrando que é sempre importante você ir checando essas contas aí com a sua calculadora. Bom, se eu for calcular, então, a potência média desse circuito, a potência média, por definição, é meio de Vm. Então, aqui eu tenho o meu Vm e m cosseno de θv menos θi. Então, eu tenho θv que é 30, tenho o θi que é 56, então basta eu substituir aqui, eu obtenho uma potência média de 2,5 watts para fonte. A corrente em cima do resistor é a mesma corrente do circuito, é a mesma corrente que eu calculei o I aqui, né? Então, eu poderia usar essa relação aqui, né? Calculando
a tensão em cima do resistor, que é 4 vezes esse IR, 4.472, 56.57, 4 vezes essa corrente aqui, né? Tensão em cima desse resistor aqui, né? É o 4 vezes o I, né? O fator I que está circulando pelo circuito. E se eu for aplicar qualquer uma das relações que eu mostrei lá para o cálculo de potência do resistor, meio de Vm e M, meio de R e M ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que tirar o módulo da corrente e elevar ao quadrado, eu tenho que a potência vai dar exatamente os mesmos 2,5 watts, né? Que eu calculei para a fonte, né? Não precisaria nem ter feito essa conta, só fiz aqui para mostrar como que eu calcularia aqui para o caso do resistor, né? Então, aqui é importante só você ver, né? Que essa potência, se eu fosse ser bem rigoroso, essa potência aqui ela é fornecida, então colocaria o sinal de menos aqui para indicar isso, né? E essa potência aqui é absorvida, então colocaria o sinal de mais para isso. Mas aqui, o importante é você entender que aqui está fornecendo e aqui está absorvendo. Né? O próprio sentido da corrente, né? Corrente entrando pelo mais aqui daquela tensão indica que essa potência está sendo absorvida, e a corrente entrando pelo menos aqui indica que essa potência está sendo fornecida. Mantendo aqui a mesma convenção do sinal passivo. Isso do ponto de vista de potência média, tá? Essa definição a gente vai falar mais sobre ela depois. Tem alguns detalhes aqui que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente for, de novo, né, pegar um circuito aqui um pouquinho mais complexo agora. Vou checar um detalhe da minha gravação aqui, para ver se eu vou... Não, eu vou manter aqui, depois eu altero. Então, voltando para o exemplo 3 aqui, né? De novo, eu quero calcular a potência média. Quero calcular a potência média em todos esses elementos do circuito aqui. Na fonte de corrente, no resistor de 20 ohms, no capacitor. E nem preciso, né? Lembre-se que a potência média aqui em cima de um indutor, capacitor, vai ser sempre zero, né? Então, a potência aqui é zero, a potência média aqui também é 0 watts. Então, eu preciso calcular a potência dessa fonte, desse resistor, que certamente vai estar absorvendo potência, né? E dessa outra fonte aqui. Um detalhe é que pela característica do circuito, eu não sei que fonte que está fornecendo ou absorvendo, ou se ambas estão fornecendo potência nesse caso. Tá? Então, eu vou respeitar a convenção do sinal passivo aqui, né? Para determinar essas coisas que estão aqui. Bom, aqui o meu circuito, só colei ele de novo aqui para ficar mais fácil de resolver, tá? E aí preciso calcular tensões e correntes aqui, já que o que eu preciso calcular é potência, e potência está relacionado com tensão e corrente. Eu vou determinar então qual que é a tensão em cima de cada um dos elementos do circuito. Tirei fora indutor e capacitor, né? E qual que é a corrente em cima deles aqui, já impondo uma análise de malha para esse circuito que está aqui, né? De tal maneira que eu consiga tensão e corrente em cima da fonte, tensão e corrente em cima do resistor, tensão e corrente em cima dessa fonte que está aqui. Então, eu vou resolver esse circuito por análise de malha, depois eu calculo V1 e V2, e com isso eu consigo então, resolver esse circuito do ponto de vista das variáveis que eu preciso para determinar a potência em todos os elementos. Bom, resolvendo ele por análise de malha, a escolha até da análise de malha aqui é fundamentada nessa primeira equação que eu montei aqui, porque como eu tenho uma corrente de malha aqui, e ela não é uma fonte de corrente, e ela não está sendo compartilhada por nenhuma malha, isso significa que a corrente de malha aqui, esse I1 é 4 amperes, um ângulo de zero, né? Então eu preciso basicamente só montar a equação da segunda malha, que é menos J5 vezes I2, mais 60 com ângulo de 30, mais J10 vezes I2 menos I1. Então é o que está aqui nessa equação já de forma mais ordenada. Então se eu substituir esse valor de 1 que eu tenho nessa equação aqui, né? Então o que eu vou obter é tudo em função de I2, vai dar J5I2 menos 60 com ângulo de 30, mais J40 vai resultar nesse valor de I2 que está aqui. 10,58 com ângulo de 79,1. Né? Então tem o I1, tem o I2, então já tem uma parte das grandezas que eu preciso. Falta só as tensões em cima dessa fonte aqui e a tensão em cima desse resistor V2. Importante sempre você checar essas contas que eu estou fazendo aqui, né? Para você se convencer que está
tá ok, né? Bom, eu vou já determinar aqui, ó, como eu já tenho a tensão em cima dessa fonte e a corrente em cima dela, eu já posso calcular a potência, né? Então, qual que é a tensão? O valor de pico da tensão é 60, que é o que está representado ali. Qual que é o valor de pico da corrente? É o I2, que eu calculei aqui, então é o 10,58, né? Qual que é o θV? θV é 60 e o θI 79. Então, 60 não, perdão, é 30, né? 30 menos 79,1. Então, se eu resolver essa continha aqui, eu tenho que a potência dessa fonte aqui é 207,8. Como a corrente está entrando aqui, eu vou levar em conta a convenção do sinal passivo, né? Então, isso significa que essa fonte está absorvendo essa potência. Então, fatalmente, é essa fonte aqui quem tem que estar fornecendo, né? Já que esse resistor consome e esses caras aqui têm potência média nula, né? Então, isso já é um indicativo de quanto que tem que dar o valor de potência dessa fonte aqui. Mas eu vou continuar os cálculos aqui, tá? Vou continuar os cálculos fazendo uma determinação aqui, ó, é, do V1, né? Então, quem que é o V1? V1 eu posso aplicar uma LKT nessa malha aqui, né? Posso usar uma LKT envolvendo o V1 aqui. E lembrando que V2 nada mais é do que 20 vezes I1. Então, eu tenho nessa LKT menos V1, mais V2, que é 20 vezes I1, mais J2, mais J10 vezes I1 menos I2. Então, é exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. Então, essa expressão que está aqui, basicamente, é a LKT dessa parte do circuito ali. Lembrando que isso aqui, ó, 20 vezes I1 é V2. Então, substituindo os valores aqui, eu vou obter um valor de V1, cheque as contas, né? Sempre é bom lembrar. 189,984 com ângulo de 6,21. Então, se eu tenho V1, eu consigo agora calcular a potência da fonte de corrente, né? Então, essa fonte de corrente, veja, a corrente está entrando pelo menos aqui, né? Então, vai dar uma potência fornecida, e do ponto de vista da conversão do sinal passivo, é uma potência negativa, né? Eu já coloquei o menos aqui, ó. Meio de VM, quanto que é o VM em cima dela? É o 184,98, né? IM, que é o I1, 4, né? Cosseno de θV, que é 6,21, menos θI, que é 0. Corrente aqui tem ângulo 0, fase nula, né? Então, se eu fizer essa conta, eu vou ter um cálculo de potência aqui que é menos 367,8, ou seja, está de fato fornecendo, né, pela convenção do sinal passivo. Então, se eu tenho menos 367,8 sendo fornecido aqui, 207,8 sendo absorvido lá, não deu exatamente igual, é porque existe um cara aqui, ó, que também está absorvendo potência, que é esse resistor de 20 ohms. Poderia simplesmente somar esses dois caras aqui, eu já teria quanto que o meu resistor teria que estar absorvendo, né? Mas, de qualquer maneira, para ser bem preciso aqui, né? Eu vou pegar o VM que tem em cima dele aqui, que é o 80, né? 20 vezes o 4, então esse aqui é o VM, vezes meio, vezes o IM, que é 4, a corrente em cima dele é 4 amperes, então vai dar uma potência de mais ou menos 160 watts aqui, né? Então, eu tenho aqui, como a corrente está entrando pelo mais, de fato isso aqui é um mais, né? A potência absorvida. Só refrisando aqui o indutor e o capacitor, né? Nem precisaria calcular, mas estou colocando aqui a expressão dos dois. Daria uma potência média de 0. Então, se eu somar aqui tudo que eu tenho em termos de balanço de potência, então eu tenho a fonte de corrente fornecendo isso, o resistor consumindo isso, e a outra fonte de tensão consumindo isso, de tal maneira que o balanço de potência tem que dar 0. Isso aqui é só para exercitar aqui o cálculo de potência média. Veja que eu já nem estou mais usando a potência instantânea. E, de fato, ao longo dos próximos exercícios aí, eu vou abandonar o cálculo de potência instantânea. Outro conceito importante que a gente pode extrapolar aqui para o caso de circuitos de corrente alternada
é o conceito de máxima transferência de potência. Então, qual que é o conceito de máxima transferência de potência que a gente tinha lá, né? De circuitos de corrente contínua. Então, a gente verificou lá, né, quando a gente estudou circuitos de corrente contínua, só recapitulando, né, que a máxima potência de um circuito ela é transferida por uma determinada carga, normalmente lá no caso de circuitos de corrente contínua era uma carga resistiva, né, quando a resistência da carga era igual à resistência equivalente do circuito do ponto de vista do equivalente de Thevenin. Então, quando a resistência da carga batia com a resistência de Thevenin, eu tinha a máxima potência possível de ser transferida por um circuito qualquer para uma dada carga. Então, seguindo essa ideia aqui, né, já que a gente ainda está falando de circuitos lineares, né, ainda está nesse domínio aqui, né, e eu tenho uma determinada carga conectada a esse circuito aqui, se eu montar o equivalente de Thevenin desse circuito do ponto de vista de corrente alternada, né, ou seja, tensão de Thevenin fasorial, impedância de Thevenin do ponto de vista de impedância, né, circuito de corrente alternada, então, quanto que tem que ser esse ZL aqui, de tal maneira que eu tenha a máxima potência transferida do circuito para carga, ou do equivalente para carga. Representar o circuito dessa maneira, ou por meio do equivalente dele, dá na mesma, né? Então, a pergunta é, quanto que tem que ser esse ZL para ter essa máxima transferência de potência do ponto de vista de potência média? É a definição de potência que a gente tem até aqui. Então, é essa pergunta que a gente vai tentar responder. Claro que tudo isso só é possível porque a gente está falando em circuitos lineares, né? Então, a gente está nesse domínio aqui, então, essa equivalência é possível, né? Então, eu posso fazer uma pergunta desse tipo aqui. Quanto que tem que ser o ZL para maximizar esse P aqui? Veja, a resposta para essa pergunta já está meio que na própria pergunta, né? Eu quero tentar, pensando aqui do ponto de vista um pouco mais matemático, mais formal, né? Eu quero maximizar o P médio em função desse ZL. Então, quem é esse ZL aqui para maximizar o P? Então, eu posso tentar montar uma expressão para o P, em função do que eu tenho aqui, né? Parâmetros de Thevenin, corrente e tal, e aí tentar achar o ZL que maximiza esse cara aqui. Antes, lá em circuitos de corrente contínua, a gente tinha também uma potência, né? Então, tinha lá um formato meio arbitrário para potência, em função da resistência, né? E a gente viu que o máximo da potência, da carga, perdão, ocorria quando a resistência da carga era em função da resistência de Thevenin. O máximo, né, a gente derivou lá, igualou a zero, então chegou nesse pico aqui, né, da função da potência em função da resistência. Vai fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. A diferença é que agora a gente está no domínio fasorial e pode ser, então, que apareça mais uma variável aqui. Isso aqui vira uma superfície e a gente tem que achar o ponto máximo dessa superfície. É isso que eu vou fazer aqui na sequência. Não vou mostrar toda a dedução, só vou mostrar a ideia, né? Aí com isso vocês podem, depois, se for o caso, checar essa dedução com mais calma por conta, né? Então, eu vou organizar o equacionamento. O que eu tenho? Eu tenho ZTH do meu circuito, que é o RTH mais JXTH, parte resistiva e reativa da impedância de Thevenin. Eu tenho a parte resistiva e reativa da carga. A corrente no circuito, então, ela vai ser dada pela tensão de Thevenin dividido pela soma das impedâncias, né? Então, é a tensão VTH, RTH mais JXTH, mais RL mais JXL. Resolvendo o circuito de maneira bem simples, né? A potência em cima do resistor vai ser, então, do resistor da carga, né? A grandeza que eu quero maximizar é, de fato, a potência, né? Então, como a gente viu anteriormente, a potência média em cima de um resistor pode ser dado pelo RL, módulo de I vezes meio. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui e tirei o módulo de todo esse negócio aqui, ó. Então, o módulo dessa expressão toda aqui vai dar, no numerador, módulo de VTH, basicamente, né? Vezes RL dividido por 2, então é só o resto da expressão que eu coloquei já no numerador aqui. E o módulo do denominador, que é a raiz de todos esses caras aqui elevado ao quadrado, né? Uma simplificação da raiz que acaba aparecendo nos dois casos aqui, né? Do numerador e do denominador. Então, eu acabei simplificando essa expressão, deixando só essa parcela do numerador e do denominador.
Bom, então o nosso objetivo é achar RL e XL, veja que é aqui que surge a história das duas variáveis, né? De modo que o P seja máximo, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu quero o ponto máximo ali, né, de uma função de duas variáveis, eu tenho que calcular a derivada parcial em relação a uma variável e depois em relação a outra. Então, primeiro eu vou calcular a derivada parcial em relação ao RL, ou seja, eu vou calcular a derivada parcial dessa expressão aqui em função de RL, em função de RL aqui, e depois em função de XL. E se eu fizer isso daqui, você pode checar depois dessa dedução, eu obtenho que o RL é a raiz de todo esse negócio aqui, RTH mais XTH mais XL. Eu tenho a outra derivada parcial, que é em relação a XL, né? Se eu fizer isso daqui, eu vou obter que o XL é menos XTH. Se eu substituir isso daqui aqui, eu obtenho, então, que o RL da minha carga vai ser o próprio RTH. Isso aqui vai cancelar, né? Então, eu tenho que a impedância final da carga vai ser dada por RL mais JXL. Substituindo isso aqui, eu obtive que o RL é igual ao RTH. E o XL, então, tem que ser igual a menos XTH. Ou seja, o ZL tem que ser o complexo conjugado da impedância de Thevenin. Então, como que eu resolvo um circuito de máxima transferência de potência? Quando que a máxima potência vai ser transferida da fonte para a carga? Quando o ZL for igual ao conjugado, do ponto de vista do complexo, né? Complexo conjugado aqui, do ZTH. Então, eu calculo o ZTH, obtenho o RTH, obtenho o XTH, a máxima potência que vai ser transferida vai ser quando o ZL for o complexo conjugado da impedância de Thevenin. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A pergunta é a seguinte: qual que é a potência, qual que é o ZL primeiro, na verdade, né? Que maximiza a potência transferida de todo esse circuito aqui, todo isso que está para trás aqui, né? Quanto que vale esse ZL para ter essa máxima transferência de potência, né? Essa é a primeira pergunta, e depois quanto que vale essa potência a gente pode calcular também. Então, se eu quero a máxima potência transferida aqui, eu vou ter que basicamente montar o equivalente Thevenin. Eu sempre sugiro montar o equivalente completo. Tanto o VTH quanto o ZTH. ZTH é mais importante, mas monta o equivalente completo porque ele vai te ajudar a calcular depois a potência. Então, aqui está o meu circuito. O que eu quero? Quero primeiro o ZTH desse cara aqui. Então, como que eu calculo o ZTH num circuito que não tem fonte dependente? Anulo as fontes independentes. Coloco em curto fonte de tensão, deixo aberto fonte de corrente. Tiro fora a carga, né? Removo ela aqui para não atrapalhar. E calculo a impedância equivalente. Então, nesse circuito aqui, coloquei a fonte em curto, tirei a carga. Preciso calcular, então, o paralelo do 4 com 8 menos J6 e depois insere com o J5. Então, exatamente isso que está aqui, ó. J5 em série com 4 e 8 menos J6 em paralelo. Calculando isso aqui, você checa aí depois, vai dar 2.933 mais J 4.467. O VTH, então o meu VTH está aqui, né? Vou calcular ele para depois montar o equivalente de Thevenin, né? E poder calcular a potência. Veja que aqui eu já tenho um indício de quanto que tem que ser o ZL, né? Quanto que tem que ser o ZL dada a impedância de Thevenin? Como ele é o complexo conjugado, né? 2.9, vou abreviar aqui, menos J 4.4. Já sei quanto que tem que dar o ZL. Agora eu vou calcular o VTH para depois montar o equivalente e calcular a potência transferida. Então o VTH, para esse circuito aqui, veja que não tem corrente circulando em cima desse cara de J5 aqui, porque o circuito está aberto, né? Então a tensão que eu tenho aqui é exatamente a mesma tensão que eu tenho aqui. Ou seja, em cima do 8 menos J6, vou desenhar aqui de novo, eu tenho o VTH. Então, posso usar um divisor de tensão para determinar esse VTH, né? Já que eu tenho a tensão aqui, conheço esse cara aqui, conheço essa impedância, posso aplicar diretamente um divisor de tensão para resolver essa parte do circuito. Então, o VTH vai ser 8 menos J6, essa impedância aqui,
dividido pela impedância total, que é o 4 mais 8 menos J6, vezes a tensão total, que é 10. Isso vai dar um VTH de 7,4 com ângulo de menos 10. E a impedância da carga, aqui, que é o conjugado do ZTH, que eu coloquei aqui, né? 2,9 menos J, 4,467. Bom, se eu for montar o circuito equivalente, então, de Thevenin, deixa eu fazer esse circuito aqui, colocando as impedâncias e o ZTH que eu calculei. Então, quanto que deu o VTH? O VTH é o 7,45 lá, né? Então, aqui é o VTH. Aqui é o ZTH. E aqui é o ZL, que é complexo conjugado do ZTH. Então, se eu for calcular a potência desse circuito, conhecendo tudo que eu tenho aqui, eu posso calcular a corrente, né? Quanto que vai ser a corrente? VTH dividido por ZTH mais ZL. Quanto que dá o ZTH mais ZL? Quando eu somo esses dois caras aqui, ó, o ZTH e o ZL, a parte imaginária some, né? Então fica VTH, então vai ser VTH dividido por 2,933 vezes 2, né? Então é simplesmente o VTH dividido por isso. Conhecendo a corrente, aí eu posso calcular a potência em cima desse cara aqui, né? Basicamente só na parte resistiva, né? Você pode depois checar esse valor aí, você vai ver que a potência dá 2,368 watts. Existe uma fórmula também, mas eu não gosto da fórmula, eu prefiro sempre montar o equivalente, por isso que eu sempre falo, calcule o VTH, monte o equivalente, e aí calcule a potência, porque aí é mais direto. Bom, eu vou interromper essa transmissão aqui e eu continuo na sequência daí, a parte 2 desse cálculo de potência.